Já percebeu que o silêncio mais alto é aquele que vem depois de uma ausência que antes era dada como certa? Que o arrependimento mais assombroso não é perder alguém? É perceber que essa pessoa te apagou completamente? As pessoas não temem perder o que acreditam ainda estar ao seu alcance. Elas temem o que desaparece sem deixar vestígios. E agora, elas acham que seguiram em frente. Elas acham que você está por aí, esperando, torcendo para que elas voltem. Mas o que elas não sabem é que você está prestes a desaparecer do mundo delas, de forma tão completa que isso vai abalá-las profundamente. Porque no momento em que perceberem que não existem mais na sua vida, quando procurarem por você e encontrarem apenas silêncio, é aí que o arrependimento começará a consumi-las. As pessoas só desejam o que acreditam ter perdido para sempre. Elas só perseguem o que parece fora de alcance, e o mais cruel é a ausência que agora vão sofrer. Eles achavam que você era substituível, mas logo vão entender o peso do erro deles. Você não precisa deles para ser completo. Leia isso de novo. Deixe isso entrar, porque agora eles acham que tiveram a última palavra. Eles achavam que controlavam a história, que podiam ir embora e manter você na sombra deles. Mas o que eles nunca esperavam era que você usasse seu poder para apagá-los tão completamente que a ausência deles se tornasse sem sentido. O subconsciente não apenas lamenta a perda, ele fica obcecado pelo que não pode ter. E quando eles sentem o vazio onde você existia, quando percebem que não tem mais um lugar no seu mundo, é aí que o medo se instala. Imagina um grande artista que passa anos criando uma obra-prima, colocando sua alma em cada detalhe, só para jogá-la de lado, convencido de que pode criar algo melhor. No começo, ele se sente confiante, animado com a tela em branco à sua frente, mas, com o passar do tempo, enquanto tenta recriar aquela magia, ele percebe algo terrível. Nada mais chega perto. Nenhuma nova criação tem a mesma profundidade, a mesma presença, a mesma energia inegável. E, à medida que o arrependimento se instala, enquanto ele procura o que descartou, ele não encontra nada além de um vazio onde antes estava sua maior obra. É isso que está acontecendo com ele agora. Ele achava que poderia substituir você. Ele presumiu que alguém novo preencheria o espaço que você deixou para trás. Mas logo, ele vai aceitar a verdade. O que ele perdeu era único. E, nessa altura, você já terá ido embora, não apenas fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Você estará inacessível, intocável, imperturbável. Seu silêncio ecoará mais alto do que as palavras deles, porque nada assombra mais a mente humana do que o conhecimento. Eles não existem mais no mundo de alguém que um dia os amou. Eles tentarão encontrá-lo nos rostos dos outros. Eles procurarão pedaços de você, em conversas, em momentos, em memórias. Eles parecem não conseguir escapar, mas será tarde demais. Eles foram embora, mas você ainda está de pé. E não apenas de pé. Você está prosperando. Você não é a pessoa que eles deixaram para trás, esperando nas sombras, esperando pelo retorno deles. Você está seguindo em frente, entrando na melhor versão de si mesmo, aquele que não precisa mais de validação, conclusão ou desculpas. Você está apagando-os não por rancor, mas por necessidade, porque o passado não te serve mais e o futuro exige sua atenção. Pense em uma chama que antes brilhava, aquecendo as mãos de alguém que a considerava garantida. Eles achavam que ela sempre estaria lá, sempre acesa, sempre pronta para confortá-los quando o frio chegasse. Mas então, um dia, o fogo se apagou. Não restaram brasas para reacender, apenas ar vazio onde antes havia calor. É isso que está acontecendo agora. Eles acreditavam que tinham tempo. Achavam que poderiam ir embora e voltar quando quisessem. Mas, no momento em que voltarem procurando sua luz, encontrarão apenas escuridão, e essa constatação os destruirá.
Já basta. Recupere seu poder. Chega de esperar. Chega de ter esperança. Chega de reescrever o passado em sua mente, procurando maneiras de mudar o resultado. Acabou, porque precisava acabar. Eles foram embora, porque era o destino deles. E agora, é hora de você desaparecer do mundo deles, de forma tão completa, que o arrependimento deles se torne o maior fardo deles. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não está quebrada. Não é uma vítima. Não é alguém que foi deixado para trás. Ela é a tempestade que outra pessoa não soube lidar. Ela é o fogo que se recusou a ser domado. Ela é a lição que alguém terá que aprender da maneira mais difícil. E quando o arrependimento finalmente baterá à porta deles, quando perceberem que o vazio que tentaram preencher permanece intocado, eles farão de tudo para recuperar o que perderam. Mas nessa hora, você já terá ido embora. Sua melhor vingança, o sucesso. Eles não podem ignorar. Paz. Eles não podem perturbar uma vida da qual não fazem mais parte. Porque quando você os apaga da sua vida, quando remove todos os vestígios da existência deles, você muda completamente o poder. E é aí que eles voltam correndo. Não porque merecem você, mas porque finalmente entendem o que perderam. Mas a verdadeira questão é: você vai se importar? Uma afirmação forte reestrutura sua mentalidade, lembrando que seu poder não está em provar seu valor, mas em percebê-lo. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu os apaguei. Agora eles te perseguem. Escreva isso nos comentários abaixo. Para reivindicar seu poder, para lembrar a si mesmo que você não é o plano B de ninguém. Você é aquele que eles vão se arrepender de ter perdido. Se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Trabalhamos incansavelmente para trazer a você conteúdo que empodera, eleva e ajuda você a recuperar sua força. Seu apoio nos motiva. Vamos crescer juntos. Vamos começar. Número 1. Um fantasma. Eles não conseguem escapar. Você já percebeu que as coisas que mais tentamos esquecer são justamente aquelas que se recusam a nos deixar? Que por mais que nos distraímos, certas memórias encontram uma maneira de voltar, indesejadas, implacáveis, impossíveis de escapar. Esse é o poder do que deixa uma marca. Não desaparece, permanece, assombra. E agora, quer eles admitam ou não, você é o fantasma do qual eles não conseguem escapar. Eles pensaram que poderiam substituí-lo. Convenceram-se de que ir embora era uma escolha deles, que estavam no controle. Mas o que eles não perceberam foi que a sua ausência não lhes traria liberdade. Isso lhes traria assombração, porque você não era apenas mais uma presença na vida deles. Você era uma experiência, um sentimento, uma força insubstituível. E agora, não importa o quanto eles tentem seguir em frente, a sua sombra os segue em lugares familiares, em momentos inesperados, no toque de alguém que não se compara a você. Você ainda está lá. O que deixa uma marca profunda na alma nunca desaparece de verdade. Permanece, esperando para ser sentido novamente. No momento, eles podem estar agindo como se você nunca tivesse existido, como se tivessem seguido em frente, encontrado distrações, se convencido de que tomaram a decisão certa. Mas o subconsciente não mente. Ele mantém um registro do que foi real. E embora eles possam preencher seus dias com barulho, nos momentos em que estão deitados na cama, rolando a tela sem pensar, olhando para o teto, você estará lá, não fisicamente, mas de maneiras muito mais poderosas. Você é o fantasma que transforma o conforto deles em inquietação, o pensamento que não desaparece, o sentimento que eles não conseguem nomear, mas não conseguem afastar. Imagine uma vela em um quarto escuro, enquanto ela queima. É algo que se dá como certo. Sua luz é esperada.
Seu calor é apenas mais uma parte da atmosfera. Mas no momento em que a chama se apaga, a escuridão se torna opressora. Foi o que aconteceu quando você se afastou. Eles achavam que sua presença era algo garantido, mas agora, na sua ausência, estão percebendo o quanto você trazia luz para a vida deles. E quanto mais a escuridão se prolonga, mais eles vão desejar o que tinham antes. Mas aqui está a chave. Você deve permanecer nas sombras por tempo suficiente para que eles sintam sua perda. Se você perseguir, se você lembrá-los, se você implorar por um encerramento, você quebra o feitiço, porque nada assombra mais do que o que está fora de alcance. Eles precisam acreditar que você se foi. Eles precisam conviver com o peso do arrependimento, com os sussurros do "e se", com a lenta e crescente percepção de que ninguém mais pode tomar o seu lugar. Deixa que eles sintam o vazio que você deixou para trás. Deixa que eles lutem com o silêncio e observa como rapidamente a certeza deles se transforma em dúvida. Eles achavam que tinham te entendido. Achavam que podiam te substituir. Como trocar uma música em uma playlist, trocar uma melodia por outra. Mas o que eles não entenderam é que algumas músicas nunca te abandonam. Elas se entrelaçam na sua alma, ligadas a memórias, emoções e momentos que não podem ser reescritos. E um dia, quando menos esperarem, uma única lembrança, seu nome, uma música, um perfume, uma frase, trará tudo de volta. E é aí que eles vão perceber que nunca se livraram de você. Eles estavam apenas fugindo do que não estavam prontos para enfrentar. Mas, nessa altura, você não estará esperando, não estará sentado no mesmo lugar onde eles o deixaram, esperando que eles voltem. Porque, enquanto eles tentavam esquecer, você estava se reconstruindo. Você estava se transformando em uma versão de si mesmo tão intocável, tão radiante, que nem mesmo a memória que eles têm de você faz jus à pessoa que você se tornou. E é aí que surge o medo, não apenas de perder você, mas de perceber que você já seguiu em frente sem eles. Eles pensavam que estavam indo embora. Não sabiam que estavam caminhando para o arrependimento. Então, pare de esperar. Pare de ter esperança. Pare de olhar por cima do ombro. Você não é uma sombra. Você é a força que permanece na mente deles, a presença que nenhum substituto pode apagar. E quando eles finalmente voltarem atrás em busca do que perderam, será você quem terá o poder de decidir se eles se aproximarão novamente. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu sou o fantasma do qual eles não podem escapar. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar seu poder. Para lembrar a si mesmo que você não é alguém a ser esquecido. Você é alguém que eles vão se arrepender de ter perdido para sempre. Se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Trabalhamos incansavelmente para trazer a você lições que despertam sua força, que lembram seu poder, que ajudam você a recuperar tudo o que eles consideravam garantido. Seu apoio nos motiva. Vamos crescer juntos. Vamos passar para o número 2, o truque de desaparecimento que abalou o mundo deles. Você já viu um mágico fazer um truque tão perfeito que, por um momento, a própria realidade pareceu se distorcer? Em um segundo, o objeto está lá, real, tangível, ao alcance. E no segundo seguinte, ele desaparece. Sem explicação, sem vestígios, apenas um espaço vazio onde algo existia. É exatamente assim que se sente quando alguém que antes era uma presença constante desaparece de repente. E agora, eles estão experimentando esse truque em primeira mão. Só que desta vez, não é uma ilusão. É você. Eles achavam que tinham tempo. Acreditavam que poderiam deixar você para trás e ainda manter um pedaço de você. Ainda sentir sua presença pairando. Ainda contar com você em algum lugar na órbita deles. Mas o que eles nunca esperavam
era que você desaparecesse tão completamente, tão facilmente, que eles ficassem se perguntando se alguma vez tiveram você. E essa constatação os abala, porque as pessoas não temem perder o que acreditam ainda estar ao seu alcance. Elas temem perder algo que nunca viram escapar. O arrependimento é o peso mais pesado de se carregar. E, uma vez que se instala, não há como se livrar dele. No início, elas podem ter se sentido confiantes em sua decisão. Elas achavam que poderiam seguir em frente, que tinham controle. Mas então, a mudança aconteceu. Elas procuraram por você sutilmente, instintivamente, apenas para descobrir que você se foi. Sem mensagens, sem sinais remanescentes de sua presença, sem provas de que você ainda estava esperando nos bastidores. E, de repente, a certeza delas se transformou em dúvida. Será que fizeram a escolha certa? Será que calcularam mal? Será que perderam algo insubstituível? Pense em um artista que desenha na areia, dedicando tempo e detalhes ao seu trabalho, presumindo que ele sempre estará lá. Mas quando ele volta, a maré apagou todos os traços de sua obra-prima, deixando nada além de uma praia vazia. Ele se ajoelha, procurando, passando os dedos pela areia, desesperado para encontrar os detalhes que antes considerava garantidos. Mas tudo se foi, e por mais que ele queira voltar e proteger sua obra, as ondas já a levaram embora. É isso que está acontecendo agora. Eles achavam que você sempre estaria lá, gravado em suas vidas como uma base inabalável. Mas agora estão percebendo que você nunca foi algo que eles podiam dar como certo. E a cada momento que passa, a cada tentativa de sentir sua presença, eles se deparam com nada, sem respostas, sem conforto, apenas com o medo crescente de terem perdido você antes mesmo de saberem o que tinham. Eles achavam que poderiam mantê-lo à disposição. Mas a vida não espera por quem hesita. E aqui está a parte mais poderosa. Você não partiu com palavras, não implorou para que ficassem, não fez um discurso sobre o quanto era importante. Você simplesmente desapareceu. Sem avisos, sem drama, apenas uma saída silenciosa e inabalável, que os deixou mais perdidos do que jamais imaginaram. Porque o silêncio é mais alto do que qualquer confronto. A ausência é mais forte do que qualquer palavra. E quando alguém que antes dava todo o seu coração de repente o retira, o impacto é inegável. O poder não está em tentar fazê-los ver o seu valor. Está em deixá-los sentir como é a vida sem você. No começo, eles podem ter ignorado isso. Eles preencheram seus dias com distrações, convencendo-se de que a vida continuaria como de costume. Mas, aos poucos, a realidade está se instalando. O mundo deles não é mais o mesmo. Algo parece estar faltando. E quanto mais eles tentam ignorar isso, mais óbvia se torna a sua ausência. Eles subestimaram você. Deixe-os. Deixe-os se perguntar para onde você foi. Deixa eles procurarem por pedaços de você, em lugares onde você não existe mais. Deixa eles sentirem o frio onde antes havia seu calor. Porque quando eles finalmente perceberem que não foram eles que se afastaram, foi você quem desapareceu. É aí que o pânico vai se instalar. É aí que eles vão começar a reviver cada momento, procurando onde erraram, desesperados para te trazer de volta. Mas nessa altura, você estará intocável, porque isto não foi um ato de vingança. Não foi um jogo. Foi uma decisão de se afastar da vida de alguém que nunca viu verdadeiramente o seu valor até ser tarde demais. Você nunca foi deles para perder, mas agora você se foi e essa verdade irá assombrá-los para sempre. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu desapareci. Agora eles perseguem sombras. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar seu poder, para lembrar a si mesmo que você não está mais esperando. Você está caminhando para um futuro onde você é valorizado.
Se esta mensagem tocou você, mostre seu apoio. Curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal, nós dedicamos nossa energia para criar lições que despertam sua força e ajudam você a recuperar o que sempre foi seu. Seu apoio nos motiva. Vamos nos levantar juntos. Vamos avançar para o número 3. O eco do silêncio que eles nunca esperavam. Você já percebeu como o silêncio pode ser mais alto do que as palavras, como a ausência de uma voz, de uma presença, de uma energia familiar, pode se tornar ensurdecedora, preenchendo os espaços onde antes havia ruído. Eles esperavam discussões, esperavam emoções. Eles esperavam que você fosse atrás, perguntasse o porquê, deixasse a porta entreaberta para o retorno deles. Mas o que eles nunca esperavam, para o que nunca estavam preparados, era o seu silêncio. E agora ele ecoa em suas mentes mais alto do que qualquer coisa que eles poderiam imaginar. Os gritos mais altos são aqueles que não são ditos. No começo, eles não perceberam. Eles achavam que você ainda estava lá, pairando no fundo, esperando por um sinal, uma mensagem, um momento de fraqueza para se aproximar. Mas, com o passar do tempo, a realidade começou a se estabelecer. As mensagens que nunca chegaram, as ligações que ficaram sem resposta, as postagens nas redes sociais que não davam indícios de desgosto, mas em vez disso, irradiavam indiferença. Você não apenas ficou em silêncio, você os apagou do seu mundo. E agora esse silêncio está começando a assombrá-los, porque quando alguém está acostumado com a sua energia, o seu riso, a sua presença, preenchendo as lacunas na vida deles, a sua ausência repentina se torna insuportável. As conversas que eles davam como certas agora são memórias que eles repetem na cabeça. O conforto de saber que você sempre estava lá agora é substituído por uma pergunta que eles nunca pensaram que fariam. Será que eu os perdi para sempre? O arrependimento não vem de ouvir as últimas palavras de alguém. Ele vem de perceber que você nunca mais vai ouvi-las. Pense no tic-tac de um relógio em uma sala silenciosa, quando há bastante barulho ao redor. Você nunca percebe. Ele se desvanece no fundo, algo insignificante, algo que está sempre lá. Mas no momento em que a sala fica em silêncio, o tic-tac se torna impossível de ignorar. Ele exige atenção. Torna-se absorvente. É exatamente isso que sua ausência se tornou para eles. O silêncio que antes ignoravam agora é a única coisa que conseguem ouvir. Eles pensaram que poderiam substituí-lo. Eles achavam que poderiam seguir em frente, se distrair, preencher o vazio. Mas algumas presenças não são substituíveis. Algumas ausências se tornam um vazio tão vasto que nenhuma distração temporária pode preenchê-las. E agora, eles estão sentindo essa perda de maneiras que nunca esperavam. Eles percorrem mensagens antigas, passando o dedo sobre o seu nome, com vontade de digitar algo, qualquer coisa, para quebrar o silêncio. Mas o orgulho os impede. Eles revivem momentos em suas cabeças, tentando se convencer de que fizeram a escolha certa. Mas o sentimento em seus peitos lhes diz o contrário. Porque as pessoas não se arrependem de perder o que acreditavam ser temporário. Elas se arrependem de perder o que pensavam que sempre estaria lá. Eles foram embora como se você não importasse. Agora, seu silêncio está lhes ensinando o quanto estavam errados. E a parte mais poderosa: você não está esperando. Você não está sentado em silêncio, esperando que eles percebam. Você está seguindo em frente, prosperando, se tornando a pessoa que sempre foi destinado a ser. E isso é o que mais vai abalá-los. Não apenas o silêncio, mas a percepção de que sua vida continua intocada pela ausência deles. No começo, eles vão fingir que não importa. Vão abafar isso com distrações, com novas pessoas, com qualquer coisa que os faça sentir que estão no controle. Mas o silêncio é implacável. Ele se infiltra quando eles menos esperam, nos momentos de silêncio antes de dormir.
nos espaços vazios do dia, nos lugares onde sua presença costumava estar, mas não existe mais. Você não precisa gritar para que eles te ouçam. Seu silêncio está dizendo tudo o que eles nunca quiseram encarar, e quando eles aceitarem que sentem sua falta, que anseiam pela sua voz, pelo seu calor, pela conexão que antes descartaram, você já terá seguido em frente, porque isso não foi um jogo, não foi manipulação. Foi uma escolha. A escolha de parar de explicar o seu valor, de parar de provar o seu valor, de parar de tentar ser ouvido por alguém que nunca realmente ouviu. Deixe-o sentar no silêncio, deixe-o sentir a ausência, deixe-o se perguntar se ainda existem no seu mundo, porque quando finalmente procurarem por você, em busca de um som, um sinal, uma segunda chance, eles encontrarão apenas mais silêncio. Aqui está uma afirmação poderosa. O meu silêncio é o maior arrependimento deles. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar seu poder, para lembrar a si mesmo que você não está esperando nas sombras. Você está entrando em uma vida onde você é realmente valorizado. Se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Trabalhamos incansavelmente para trazer a você lições que despertam sua força, que lembram seu poder, que ajudam você a recuperar tudo o que eles consideravam garantido. Seu apoio nos alimenta. Vamos nos levantar juntos. Vamos passar para o número 4, uma porta trancada que eles não conseguem abrir. Você já tentou voltar para um lugar que você chamava de lar, só para descobrir que a porta estava trancada, a chave tinha sumido e a luz lá dentro não era mais acolhedora? É isso que está acontecendo com eles agora. Eles achavam que poderiam ir embora, tirar um tempo, explorar suas opções e voltar quando fosse conveniente. Mas o que eles nunca esperavam era que, quando finalmente voltassem, a porta para você estaria trancada. As pessoas consideram o acesso algo garantido até que ele seja negado. Eles achavam que tinham você nas mãos, que sua presença era uma constante em suas vidas, sempre esperando, sempre disponível. Mas, no momento em que eles tentam te alcançar de novo, esperando os mesmos braços abertos, o mesmo calor, a mesma familiaridade, eles se deparam com nada, além de uma porta trancada. E, de repente, a dinâmica de poder mudou. O arrependimento que eles nunca pensaram que sentiriam agora é a única coisa da qual eles não podem escapar. As portas que antes os recebiam se fecharam, e agora eles ficam do lado de fora, esperando. No começo, eles podem não ter percebido que viviam em uma ilusão, acreditando que você sempre seria uma opção, acreditando que, não importa quanto tempo passasse, a conexão permaneceria. Mas quanto mais tempo ficam sem acesso, mais começam a entrar em pânico. Eles batem, procuram, esperam por um sinal de que ainda são importantes. Mas a percepção está se instalando. Você seguiu em frente. Você tirou a chave. Imagine uma criança que descarta descuidadamente seu brinquedo favorito, convencida de que encontrará algo melhor. Os dias passam, semanas, talvez até meses, e então, um dia, ela volta esperando encontrá-lo exatamente onde o deixou, apenas para perceber que ele se foi. Alguém o pegou ou, pior ainda, ele nunca foi dela. O pânico se instala para sempre. O arrependimento arde e, de repente, o que ela antes ignorava se torna a única coisa que ela quer. É exatamente isso que está acontecendo agora. No momento em que perceberem que a porta pela qual antes passavam com tanta facilidade não é mais deles para abrir, farão de tudo para voltar. Mas não será tão simples assim, porque desta vez não se trata deles, mas de você. E você já trancou a porta. Você não era um convite aberto, você era um privilégio. E privilégios, uma vez perdidos, raramente são concedidos novamente. Neste momento, eles estão testando a maçaneta, esperando, supondo que você ainda estará lá.
Mas a ausência da sua resposta, o silêncio da sua presença, a verdade inegável de que eles não têm mais acesso a você, é isso que vai assombrá-los. Eles achavam que o tempo ia mantê-lo esperando. Eles achavam que o espaço ia mantê-lo por perto, mas o que eles nunca imaginaram foi o momento em que você decidiu que eles não mereciam mais entrar. E aqui está o que torna isso ainda mais poderoso. Você não bateu a porta, não ficou furioso, não implorou, não exigiu ser visto. Você simplesmente a fechou silenciosamente, sem aviso, sem a necessidade de validação. Você não implorou para que eles ficassem. Você simplesmente decidiu que eles não eram mais bem-vindos. E é isso que os levará ao desespero, porque nada faz uma pessoa querer algo mais do que saber que não pode tê-lo. Eles vão tentar encontrar outra maneira de entrar. Vão bater, vão deixar mensagens, vão enviar sinais na esperança de que você lhes dê outra chance. Mas quando perceberem que a porta está realmente trancada, que você não está mais esperando do outro lado, o arrependimento vai consumi-los. Eles vão ansiar pelo que antes rejeitaram. Vão sentir falta do calor que abandonaram tão facilmente. Vão fazer tudo ao seu alcance para voltar para dentro. Mas a verdade é que você não está mais atrás dessa porta. Você seguiu em frente. Você construiu muros que não devem ser derrubados por aqueles que nunca os valorizaram. E quando eles finalmente entenderem que seu tempo acabou, quando finalmente sentirem o peso do que perderam, será tarde demais. Você nunca foi uma porta giratória e agora eles estão trancados para sempre. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu fecho a porta. Agora eles batem. Escreva isso nos comentários abaixo, para reivindicar sua força, para lembrar a si mesmo que seu valor não está em discussão. Se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio. Ao curtir o vídeo e se inscrever no canal, nós dedicamos nossa energia para criar conteúdo que te empodera, que te lembra da sua força, que te ajuda a recuperar tudo o que eles consideravam garantido. Seu apoio nos motiva. Vamos nos levantar juntos. Vamos passar para o número 5, o espelho que expõe o erro deles. Você já ficou na frente do espelho e, de repente, se viu de forma diferente, como um estranho. Como alguém que você não reconheceu? Essa é a cruel realidade do reflexo. Ele não mente, não ameniza. Ele mostra exatamente quem você é. E para eles, isso está se tornando insuportável. Porque agora eles estão olhando no espelho e vendo a verdade que tentaram ignorar. Perder você não foi apenas um erro. Foi o maior arrependimento deles. No começo, eles não sentiram isso. Estavam muito presos ao ego, muito convencidos de que a vida seria a mesma sem você. Eles foram embora achando que estavam fazendo a escolha certa, que estavam no controle. Mas agora o reflexo que os encara é diferente. Agora está cheio de perguntas, de dúvidas, do peso de perceber que deixaram ir alguém a quem deveriam ter se agarrado. Você pode mentir para o mundo, mas nunca pode mentir para o seu próprio reflexo. Eles achavam que substituir você seria fácil. Achavam que poderiam seguir em frente sem olhar para trás. Mas o problema com o arrependimento é que ele não vem de uma vez. Ele se insinua lentamente, como uma sombra que se alonga com o tempo. E quanto mais eles olham para suas próprias escolhas, mais começam a ver as rachaduras. Mais começam a se perguntar se estavam realmente certos sobre você ou se estavam apenas mentindo para si mesmos. Imagina um pintor que abandona sua maior obra antes de terminá-la. Ele diz a si mesmo que criará algo melhor, algo mais grandioso, algo novo. Mas, com o passar do tempo, ele percebe que cada pincelada, cada detalhe, cada momento de esforço que antes descartou era insubstituível. E quando ele volta à tela, desesperado para continuar de onde parou, descobre que é tarde demais. As cores desbotaram, a inspiração se foi, e a obra-prima que eles tinham não é mais deles para completar. É exatamente isso que está acontecendo agora. Eles foram embora pensando que tinham todo o tempo do mundo, que você sempre seria uma opção.
Mas agora, quando olham para o próprio reflexo, tudo o que vem é alguém que perdeu algo que nunca poderá recuperar. A coisa mais difícil de enfrentar não é a perda, é saber que você foi a razão para isso. E aqui está a questão. Você não precisava provar nada para eles. Você não precisava implorar para convencê-los, para lembrá-los do seu valor. Você simplesmente deu um passo atrás. E isso foi o suficiente. Porque quando alguém não tem mais acesso ao que antes considerava garantido, a realidade bate forte. Começam a questionar-se. Começam a reviver cada momento, cada palavra, cada escolha que os levou a esse vazio. Subestimaram-te. Acreditavam que estavam em vantagem, que estavam a tomar uma decisão que não os assombraria. Mas agora, diante do espelho, veem isso claramente. O erro não foste tu. O erro foi deixar-te ir. No início, podem ter tentado justificar isso. Eles podem ter dito a si mesmos que você não era tão especial quanto pensavam. Mas não importa o quanto mintam para o mundo. Eles não podem mentir para si mesmos. Toda vez que passam por algo que os lembra de você, toda vez que ouvem seu nome, toda vez que tentam sentir algo por outra pessoa, mas só encontram vazio, a verdade os encara, inabalável e implacável. Você não precisa que eles vejam o seu valor, porque, eventualmente, o próprio reflexo deles vai mostrar tudo o que perderam. E esse é o poder que você tem. Não provando, não perseguindo, não exigindo o reconhecimento deles, mas deixando que eles vejam por si mesmos. Porque o pior castigo não é perder algo. É perceber tarde demais que era algo inestimável. Eles achavam que podiam viver sem você. Agora, eles têm que viver com o próprio reflexo. Aqui está uma afirmação poderosa. Minha ausência é o reflexo deles. Comente abaixo para reivindicar seu poder e lembrar a si mesmo que você nunca foi o erro que eles foram. Se esta mensagem tocou você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Nós dedicamos nossa energia para criar lições que despertam sua força e lembram seu valor. Seu apoio nos motiva. Vamos nos levantar juntos. Vamos avançar para o número 6. O fogo que queimou sem eles. Você já viu um fogo queimar na escuridão? Ele não implora para ser notado, não pede permissão para existir. Ele simplesmente queima ferozmente, indomável, consumindo tudo em seu caminho. E quanto mais você tenta ignorá-lo, mais sua presença exige ser sentida. É exatamente isso que está acontecendo agora. Eles achavam que poderiam ir embora. Acreditavam que a ausência deles ofuscaria sua luz. Mas, em vez de desaparecer, você está brilhando mais do que nunca. E logo, eles vão perceber que, embora tenham partido achando que tinham o controle, é o seu fogo que vai assombrá-los. Alguns fogos servem para aquecer você. Outros servem para lembrá-lo do que você perdeu. Eles achavam que você iria desmoronar, que sem eles você ficaria sentado nas cinzas, esperando, ansiando, desesperado para reacender o que foi perdido. Mas eles estavam errados, porque você não é mais a mesma pessoa que eles deixaram para trás. Você não é mais uma chama tremeluzente, desesperada pelo ar deles. Você é o fogo selvagem. Eles pensaram que poderiam escapar, mas agora sentem o frio sem você. Pense no Sol. Ele não persegue, não implora aos planetas para orbitarem ao seu redor. Ele simplesmente brilha, e tudo o mais é atraído por sua gravidade. É exatamente isso que você está se tornando. Você está assumindo seu poder, e eles estão começando a sentir a perda, porque, por mais que tentem se convencer do contrário, eles seguiram em frente. Não importa quantas distrações eles usem para entorpecer o vazio, seu subconsciente vai lembrá-los de uma coisa. Você era o calor deles. E agora esse calor se foi. No momento, eles não percebem isso. No entanto, eles acham que estão bem. Eles acham que a vida vai continuar sem consequências. Mas o fogo deixa uma marca.
Toque-o uma vez, e seu calor permanece, sua memória queima. Sua ausência é inegável. Eles já estiveram perto do seu fogo, aquecidos pelo brilho do seu amor, da sua presença, da sua energia. Mas agora estão parados no frio, observando à distância, desejando nunca terem desistido. Eles vão fingir que não se importam. Eles vão agir como se não estivessem incomodados, mas nos momentos de silêncio, quando estiverem sozinhos com seus pensamentos, quando as distrações desaparecerem, quando a agitação de novos rostos e momentos fugazes não os mantiver mais entorpecidos, eles vão sentir. O frio vai se aproximar, a percepção vai queimar, e de repente, o fogo que eles antes consideravam garantido será a única coisa em que conseguirão pensar. Eles te subestimaram. Deixe-os, porque no momento em que eles virem você prosperando sem eles, o mundo deles mudará. Eles achavam que você precisava deles para brilhar, mas agora, ao olharem para trás, percebem que você sempre foi o fogo, e nada é mais assustador do que ver algo que você já teve, algo que já foi seu, se tornar algo tão poderoso que nem mesmo reconhece mais a sua existência. Eles começarão a procurar maneiras de se aproximar novamente. Vão começar a reviver as memórias, lembrando-se do conforto, ansiando pela conexão, mas nessa altura você estará muito à frente, muito forte, muito intocável. Esse é o seu poder, não em implorar, não em provar o seu valor, mas em se tornar o fogo que eles sempre sentirão, mesmo na sua ausência, porque a verdade é que eles nunca encontrarão outro como você. Vão procurar o seu calor em outras pessoas, mas não será a mesma coisa. Eles vão perseguir o brilho, mas ele nunca vai arder tão intensamente. E quando finalmente perceberem que o fogo, do qual se afastaram, está agora fora do seu alcance, é aí que o arrependimento os consumirá. Eles pensaram que podiam partir e que o fogo morreria sem eles, mas você não precisa deles para arder. Você é o fogo. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu era o calor deles. Agora eu ardo. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar seu poder, para lembrar a si mesmo que você não persegue. Você brilha. Se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Trabalhamos incansavelmente para trazer a você lições que lembram sua força, que ajudam a recuperar seu valor, que transformam sua dor em poder. Seu apoio nos alimenta. Vamos nos elevar juntos. Vamos passar para o número 7, o capítulo que eles vão reler para sempre. Você já leu um livro tão cativante, tão poderoso, que mesmo depois de virar a última página, ele se recusa a sair da sua cabeça? Você o coloca de lado, passa para outra coisa, mas não importa quantas novas histórias você leia, aquela ainda permanece. Uma frase, uma cena, um momento. Algo sobre ele fica com você, e quanto mais você tenta esquecê-lo, mais ele ressurge. É exatamente isso que está acontecendo com eles agora. Você é o capítulo que eles vão reler para sempre. Eles pensaram que poderiam fechar o livro. Pensaram que tinham controle sobre a história, que ir embora seria o fim dela. Mas o que eles não perceberam é que algumas histórias não terminam simplesmente. Elas ecoam. E agora, enquanto tentam seguir em frente, eles se veem voltando atrás, procurando pelas partes. Eles ignoraram as emoções, ignoraram as páginas que nunca apreciaram de verdade quando tiveram a chance. Os arrependimentos mais difíceis não são sobre o que perdemos, mas sobre o que deixamos inacabado. No começo, eles se convenceram de que tinham terminado com você. Eles viraram a página, pegaram um novo livro, se convenceram de que um novo começo apagaria o passado. Mas não importa quantas pessoas novas eles conheçam, quantas distrações eles busquem, algo sempre os traz de volta. Uma música que os lembra de você, uma risada familiar em uma sala lotada, uma conversa que parece déjà vu. E de repente, eles estão de volta ao ponto de partida,
revivendo os momentos que antes consideravam naturais. Imagine um pintor que abandona sua maior obra-prima. Convencido de que pode criar algo melhor, ele a deixa de lado e recomeça, pensando que encontrará a mesma magia em outro lugar. Mas pincelada após pincelada, cor após cor, nada parece o mesmo. A profundidade está faltando, a emoção se foi e, enquanto olham para suas tentativas fracassadas, eles percebem. Eles já tinham a perfeição e a deixaram escapar. Esse é o tipo de arrependimento que não apenas dói, mas assombra. É exatamente isso que eles estão sentindo agora. Eles achavam que você era só mais um capítulo, que poderiam substituir você por alguém novo, escrever uma história diferente e seguir em frente sem olhar para trás. Mas agora, eles estão percebendo que deixaram algo inacabado. O final que esperavam nunca chegou. E por mais que tentem reescrever o passado, ele se recusa a ser apagado. Algumas páginas foram feitas para serem viradas, outras para serem guardadas para sempre. E aqui está a parte mais cruel. Quanto mais eles tentam te esquecer, mais você se grava na memória deles, porque você nunca implorou, nunca lutou pela atenção deles. Você simplesmente desapareceu, deixando-os com nada além de perguntas e silêncio. E a mente não lida bem com o silêncio. Ela preenche as lacunas, procura respostas, e quanto mais tempo eles ficam sem um desfecho, mais forte fica na obsessão. No começo, eles vão ignorar isso. Dirão a si mesmos que é apenas nostalgia, apenas um pensamento passageiro. Mas com o tempo, esse pensamento se transformará em um sussurro, e esse sussurro em um grito. Porque você não foi apenas um momento fugaz na vida deles. Você foi o ponto de virada. E não importa o quanto tentem seguir em frente, eles sempre se verão voltando para você. Pense em uma velha carta de amor guardada em uma gaveta esquecida. Eles não percebem a importância dela até que, um dia, por acaso, a encontram novamente. Suas mãos tremem ao abri-la. Seu coração bate forte ao ler as palavras que antes ignoravam. E a cada linha, o passado volta. Não como algo distante, mas como algo dolorosamente real. É isso que está acontecendo agora. Você é a carta que eles achavam que poderiam esquecer, mas agora não conseguem parar de ler. Eles achavam que você sempre seria uma opção. Achavam que tinham tempo. Mas agora estão percebendo a verdade mais difícil de todas. Você era a história que eles deveriam ter guardado e essa percepção. É tarde demais, porque você não está mais esperando que eles voltem. Você está escrevendo novas páginas. Sem eles, você nunca foi o capítulo que eles poderiam pular. Você era aquele que eles deveriam ter valorizado. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu sou a história que eles não podem reescrever. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar seu poder e lembrar a si mesmo que você não é um capítulo a ser esquecido. Você é aquele que eles vão se arrepender de ter perdido para sempre. Se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Trabalhamos duro para criar conteúdo que te empodere, que te lembre do seu valor, que te ajude a recuperar sua força. Seu apoio nos motiva. Vamos crescer juntos.